boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de participar deste grande Congresso Nacional de Processo do Trabalho e agradecer, me permitam, as autoridades presentes, na pessoa do meu caríssimo Rodrigo Goulart, em que fizemos um diálogo e um contato bastante intenso nas últimas semanas, desde do momento em que o convite me foi formulado, e confesso que fiquei bastante empolgado, Rodrigo, até te confidenciei isto, de poder vir conversar com os processualistas do trabalho, com os advogados trabalhistas, e talvez, eu queria até me dirigir especialmente ao desembargador Cássio, trazer um contraponto dos processualistas civis às questões e talvez algumas resistências que o processo do trabalho pode, eventualmente, em alguns pontos, apresentar quanto ao novo Código de Processo Civil. Então, eu cumprimento aos desembargadores, juízes do trabalho, advogados, o meu caríssimo amigo Marcelo aqui presente, e não posso mesmo deixar de registrar neste conclave uma homenagem especial ao meu dileto professor, José Afonso D'Alegrave Neto, por incrível que pareça, professor homenageado da turma Faculdade de Direito de Curitiba de 1996, e é o mesmo. Eu ouvi e falei, mas professor, diga-nos, revele-nos o segredo da juventude. Professor D'Alegrave Neto foi o meu professor de Direito do Trabalho e lembro como se fosse ontem as suas aulas e lamento ter errado uma questão da prova que eu não esqueci nunca mais. O que é recibo complessivo, eu errei. Uma questão tão basilar, talvez, professor, tenha faltado um empenho do aluno, mas que pretendo, nesta noite, compensar de alguma forma essa omissão. Professor D'Alegrave, é uma grande satisfação revê-lo. Bem, o novo Código de Processo Civil vai entrar em vigor. Dia 18 de março de 2016, temos que anotar nas nossas agendas. O sistema de justiça promete-se, vai ser alterado. E a reflexão que quero trazer a todos é o alcance, a extensão da promulgação ou da entrada em vigor desta nova codificação. O desembargador Colombo já trouxe em slide, e eu vou trazer depois um pouco mais tarde, o tão falado artigo 15, que promete a aplicação do novo CPC não apenas para o processo civil, justiça federal, justiça estadual, como também para o processo eleitoral, para o processo não jurisdicional, que é o processo administrativo, e também para o processo do trabalho. Qual será a extensão da aplicação do novo CPC no processo trabalhista? Tenho certeza que esta é, neste momento, uma fonte inesgotável de preocupações para todos que trabalham, que militam, que estudam todos os campos do saber envolvendo o direito do trabalho e o direito processual do trabalho. Pois bem, para trazer uma reflexão e, de certa forma, um pequeno contraponto a algumas das posições que o desembargador Colombo, agora há pouco, defendeu, eu preciso, e não tenho como me furtar, a relembrar com os colegas, com os professores, com os advogados, como é que chegamos neste momento. E começo dizendo uma aparente coincidência. 2015 é o ano do novo Código de Processo Civil e que coincide com o aniversário de 30 anos
da redemocratização do país. 30 anos de um Brasil democrático. E um pouco menos, 27 anos, regidos por uma Constituição que pretendeu, também, no plano jurídico, redemocratizar o Brasil. Será que isto é uma coincidência? Será uma coincidência que nós temos o primeiro dos códigos, dos diplomas codificados, todo ele discutido e produzido num ambiente totalmente democrático? E não adianta colocar o Código Civil no meio, porque, apesar de ele ter sido aprovado em 2002, entrando em vigor em 2003, mas o projeto dele, vocês lembram, é antigo. Lá, nos anos 70, já se discutia o novo Código Civil. De maneira que este Código de Processo Civil, que aí está, o Código de 2015, é o primeiro da nossa história, todo ele produzido num ambiente de normalidade democrática. Produzido, discutido. Lembrem que o Código agonizante, o Código de 73, ainda, sim, ele teve discussão. Houve discussão no Congresso, apesar da redação ser do punho do ministro Alfredo Buzaide, mas ainda assim não era um período de democracia, era o período de ditadura militar e talvez um dos períodos mais tenebrosos da ditadura militar. E o Código de 73 veio para substituir o Código de 39. 39, Estado Novo, produzido na ditadura Vargas. Ou seja, todo o nosso sistema processual, pelo menos o processual civil, ele foi pensado a partir de duas codificações sucessivas produzidas em períodos autoritários. E será que isso não teve nenhuma repercussão na maneira de se construir o sistema de justiça no Brasil? O que eu trago aqui, e chamo como evolução epistemológica do direito processual, são os momentos de construção do direito processual como um todo, especialmente o direito processual civil, para lembrá-los que se o direito civil, realmente, ele remonta lá a Hammurabi, ao direito romano, o direito processual civil nasceu ontem, nasceu lá em meados do século XIX. Antes de meados do século XIX, aquilo que nós chamamos de sincretismo, significa apenas que não havia direito processual civil. Havia um período sincrético em que as instituições processuais, elas eram confundidas, amalgamadas com o direito civil. A ação era igual a direito. A ação era um aspecto. Savigny dizendo: a ação nada mais é do que o próprio direito reagindo à sua violação. É uma metamorfose do direito civil. As teorias civilistas da ação. O direito processual civil, ele só nasce num segundo momento com os alemães, seguidos dos italianos, que lançaram os conceitos fundamentais, sim, de uma nova ciência. E nesse período conhecido como processualismo, e aí nós lembramos por todos de Enrico Túlio Liebmann, no Brasil em especial, o objetivo era lançar os conceitos fundamentais, era fazer as classificações, era dar nome. Que o venda é o cara que inventou preclusão, é o cara que inventou substituição processual, é o cara que inventou impulso processual. Os nomes, quem deu os nomes da nova ciência foram os italianos aí no período processualista, em que o objetivo era criar uma ciência. Então, a preocupação era mais com a lógica, com a coerência, escrever teoria, fazer dogmática, coisa que não havia até o início do século XX. Pois bem, seguiu-se que a nossa história, e vocês sabem bem, o impacto que as duas grandes guerras mundiais provocaram na nossa maneira de ver o mundo,
nas nossas expectativas quanto à humanidade, nas nossas crenças que a modernidade poderia nos conferir paz, progresso, evolução. E de uma hora para outra, nos deparamos com o genocídio. O genocídio nos fez parar para pensar e pensar o direito de uma outra forma. Pensar que alguns direitos não podem estar submetidos às nossas convenções. Porque na Alemanha nazista, afinal de contas, tudo que se fez pela legalidade nazista. Né? Basta ler Hannah Arendt, ver o julgamento do Eichmann. Ué, eu cumpri ordens, eu fiz o que a lei me mandava fazer. Mandar judeus para as câmaras de gás. O direito reagiu ao genocídio. Direitos humanos, direitos fundamentais, constitucionalismo, princípios acima de normas, ou melhor, princípios como normas. E isso significa nada mais, nada menos que a nossa civilização precisou construir uma nova maneira de ver o direito. E no processo civil, isto de certa maneira foi representado por um novo momento metodológico, conhecido como instrumentalismo. O instrumentalismo teve um grande mérito, me permitam apenas colocar o meu cronômetro para funcionar, teve o grande mérito de nos fazer perceber que existe processo civil além dos conceitos. Era preciso pensar além dos conceitos e perceber que o fenômeno processual tem dimensões sociais, políticas, econômicas. Existem outras dimensões importantes no estudo do direito processual. Não apenas a dogmática, não apenas a fidelidade aos conceitos. E isto fez com que o processo deixasse de ser pensado como um fim em si mesmo, como fim de uma nova ciência, e começasse a ser pensado como um instrumento para a realização dos direitos. E aí, a denominação e instrumentalismo, aí nós vamos pensar em Mauro Capelletti, vamos pensar nos resultados que queremos do processo. É nesse momento que começamos a pensar para quem o processo serve. Quais são os escopos sociais, políticos e econômicos do processo? E é neste momento também que nós temos uma guinada metodológica do conceito para o resultado. E é aí que nasce a nossa preocupação, também marcada pela palestra do desembargador Cássio, a efetividade do processo. E os seus corolários, celeridade, simplicidade, informalidade. O processo precisa atingir os seus escopos, precisa atingir as suas finalidades. Segurem o quarto momento metodológico, porque eu preciso antes passar para o próximo slide, para fazer a seguinte observação. Quando o direito processual civil nasceu, no processualismo, toda a construção do direito processual nasceu a partir da separação entre ação e direito material. Se não houvesse a famosa polêmica Winscheid-Mutter, se os alemães, os alemães, os filósofos, aqueles que tinham uma aptidão para o pensamento abstrato, não conseguissem separar ação de direito material, nós não estaríamos aqui falando de processo civil ou de processo de trabalho. Então, a ação foi o centro que irradiou, que fez nascer o direito processual civil. Mas agora eu quero que percebam, o instrumentalismo
quando elegeu a efetividade do processo como seu mote, como seu lema, como seu objetivo fundamental, ele deslocou o centro da ciência processual. E, para provar isso a vocês, eu recomendo um livrinho chamado A Instrumentalidade do Processo, do professor Cândido Rangel Dinamarco. E é lá que ele diz, o professor Cândido, que no instrumentalismo, o centro irradiador, isso eu colei dele, ele diz assim, o centro irradiador das ideias, das soluções processuais, no instrumentalismo, não pode mais ser a ação, deve ser a jurisdição. O poder do Estado, o poder dos juízes, é a categoria, é o meio pelo qual, isso é muito importante, é o meio pelo qual nós vamos atingir esse desiderato de tornar o processo mais efetivo. E veja, o professor Cândido escreveu isso anos 70, 80, ditadura militar ainda. Ele diz apostar as suas fichas na jurisdição, no poder dos juízes e, portanto, no poder do Estado. E, de fato, vejam, o instrumentalismo foi um avanço para o processo civil, para o sistema processual, pensar em termos de efetividade. Mas pagamos um preço por isso. Eu sou juiz, mas aqui falo como professor. O preço, o legado negativo do instrumentalismo, eu gostaria de falar só sobre isso essa noite. Vou falar um pouco mais. Mas esta é a mensagem que eu acho importante neste momento de transição para o novo código. Nós fomos criados, formados, nos ensinaram o direito processual pelo prisma metodológico do instrumentalismo, colocando o poder dos juízes no centro da ciência. É intuitivo perceber o legado negativo disso. A partir do momento que você concentra a ciência, as soluções processuais no poder do Estado, é óbvio que o viés autoritário do sistema de justiça acabará sendo impregnado. O que eu quero dizer a vocês é que este legado negativo de imaginar que os juízes são o centro do processo nos foi ensinado como metodologia, como maneira de fazer processo civil. E automaticamente, todos os processos que foram construídos a partir dele, e não posso deixar de fora o processo do trabalho. Nós fomos criados num ambiente autoritário, não apenas pela nossa história de ditadura, mas por um viés metodológico, um referencial metodológico, que nos ensinou a pensar as instituições processuais a partir do poder do Estado. E quero dizer com isso, e como juiz digo, com a serenidade de quem há 13 anos é magistrado federal. Isto nos acostumou mal. Acostumou os juízes a se pensarem como centro do processo. A se imaginarem, e essa é uma expressão que eu tenho utilizado, até escrevi um artigo sobre isto, como oráculos. Professor Dalegrave. Um oráculo. Como aquele que vem, ele é o centro, é o que é a referência, e portanto o que se espera dele é a revelação. Lembram? Narra-me factum dabut bius. Olha aqui, é até interessante estar num púlpito mais alto, é o juiz falando de cima. Narra-me factum, que eu me narrem os fatos, que eu lhes darei, lhes revelarei o direito. Os juízes se acostumaram a ser oráculos. Este viés autoritário,
eu quero que vocês entendam. Isto não foi produto do acaso, ou de má fé, ou de má vontade. Foi produto de uma maneira de se entender as instituições processuais. E aí nós vamos entender o porquê que a magistratura resiste ao novo código. Isto porque o que o código vem é prometer uma outra maneira de se pensar o processo civil e as instituições processuais. Um novo referencial metodológico que está em construção, vem sendo denominado de neoprocessualismo, e que basicamente é concebido, vejam, o novo processualismo, porque ele retorna às entranhas do processo, ele retorna às entranhas da dogmática, mas com um propósito diferente, uma metodologia diferenciada. Refazer tudo isso, a partir de um outro critério, a partir de uma outra referência, que é a Constituição. Não podemos falar do novo CPC, não podemos falar mais de se o novo CPC aplica ou não a algum lugar, sem dizer que a referência hoje do nosso sistema de justiça não é o Código de Processo Civil, não é a CLT. A discussão ela não pode ser nesse nível infraconstitucional. Nós temos que partir de um outro patamar, que é o patamar do modelo constitucional de processo, que é a proposta neoprocessualista, que abandona a jurisdição como centro e parte para um outro referencial, o processo. Que é lá que a gente se encontra, né? É lá que o juiz está com as partes e com os advogados, conversando, dialogando e interagindo para produzir decisões. Não o juiz oráculo que imagina que só a partir da sua autossuficiência boas decisões são produzidas. Mas a concepção nova, democrática, de legitimação democrática, que a decisão, escutem o que eu estou dizendo, para mim isso é o fundamental. É a mensagem que eu gostaria de deixar. Nós poderíamos até parar por aqui se eu não tivesse falado um pouco mais de 15 minutos. A decisão judicial do novo código não é a decisão do juiz. É a decisão do processo. É a decisão forjada num ambiente de cooperação. Não é uma cooperação de bons amigos. É uma cooperação de participação na construção das decisões. Morre o juiz oráculo, nasce o juiz da cooperação, que percebe que a sua decisão deverá ser produto da dialética, do diálogo e da participação efetiva das partes, não no diga as partes, diga o autor, diga o réu, mas da efetiva consideração sobre aquilo que os advogados e as partes têm para dizer, têm para colocar e influenciar a construção da decisão judicial. Isto é necessário num país em que os juízes não são eleitos. Olha, podem até falar mal da presidenta da República, mas ela foi eleita. Falem mal do presidente da Câmara, todos nós temos esse direito, mas ele foi eleito. Agora, qual é a legitimidade da atuação dos juízes? E hoje isso está em xeque, lava-jato. Jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, dizendo que pessoas do mesmo sexo podem casar, que é possível pesquisa com células-tronco, direito eleitoral, criando regras novas onde elas não existiam. A questão da legitimidade democrática do Poder Judiciário está no momento, é ponto necessário de discussão. E se os juízes não são eleitos, a pergunta que fica: por que tenho que cumprir uma decisão judicial?
Se eu não outorguei esse poder para o juiz, eu não votei neste juiz que está aí conduzindo este processo. Como é que eu tenho que me submeter a cumprir uma ordem de alguém que eu não tive nenhum tipo de participação no cargo dele, na forma como ele ingressou no seu cargo ou na decisão que ele proferiu? Isto quer dizer que nós temos sim que pensar e entender, sobretudo, que o novo Código, ele tem um compromisso com a legitimação democrática das decisões judiciais, e isso é muito relevante num país com história de ditadura frequente, que não está acostumado a viver a democracia. Gente, estamos cumprindo 30 anos de redemocratização e o povo sai na rua pedindo a volta da ditadura. Então, claro, não dá para dizer assim, olha, conseguimos um processo civil, um sistema de justiça democrático do dia para a noite. Mas a gente precisa compreender qual é a proposta do novo Código nesse sentido. E a proposta do novo Código, ela se concentra na ideia de participação. Ela se concentra na ideia de contraditório. E é só através do contraditório que as pessoas que serão atingidas pelas decisões poderão influenciar, poderão ajudar na construção da decisão. Não existe outra maneira. Se isto não for possível, se nós rejeitarmos esse modelo, então tudo bem, a nossa opção é por vivermos num sistema não democrático. E aqui eu trago uma outra maneira de ver aquela classificação que o professor Colombo trouxe, de contraditório em sentido formal e contraditório em sentido material. Ele trouxe uma maneira de ver isto. Eu quero lhes trazer uma outra maneira. O contraditório em sentido formal, sim, é o direito de ser ouvido. Direito de ser ouvido. Juntou um documento, eu tenho o direito de falar sobre esse documento. Alguém ajuizou uma demanda contra mim, eu tenho o direito de ser citado. Tá? Os juízes devem ouvir. Mas isto não esgota o que a Constituição quer em termos de contraditório. O contraditório em sentido material que eu trago a vocês, em sentido substancial, como o professor Colombo trouxe na sua palestra, é a ideia que não basta para realizar o contraditório, apenas ouvir. Não basta oportunizar a manifestação das partes. Porque eu lhes pergunto, eu sei que o plenário aqui, talvez o pessoal que está assistindo online, a maioria são advogados trabalhistas. Acredito eu. E pergunto, basta ter a chance de peticionar nos autos? E o que adianta esta possibilidade de peticionar sem nenhum tipo de garantia de ser ouvido, de ser considerado, do juiz levar em consideração aquilo que você tem para dizer? Quantas vezes, sim, a jurisprudência nos mostra, os argumentos trazidos pelas partes não influenciam a decisão, sequer constam da fundamentação da decisão. Aí é contraditório de brincadeira, né? De mentirinha. Não adianta apenas ouvir, dar a chance de se manifestar e não ter nenhum tipo de dever em ler, refletir, considerar e lançar isto na fundamentação da decisão. É muito importante, sim, o novo código, ele carrega muito no contraditório. Mas é preciso dizer que isto assim é, porque o novo código é o código da democracia. Volto a dizer, é o primeiro código do período totalmente democrático no Brasil. E digo mais, vejam, este é o artigo 1º do código. Venho aqui, professor Colombo, para defender
com todas as vênias, que o novo CPC é uma norma superior do sistema de justiça. O novo CPC é a norma superior do sistema de justiça não penal. Mas digo isto porque é o primeiro código que fala a linguagem da Constituição. Olhem a proclamação neoprocessualista do novo código. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais da Constituição. Por isso, professor Colombo, eu até disse ao início, que o debate aqui não é mais CPC-CLT. O debate é Constituição. E a Constituição é uma para os dois sistemas. Existe um sistema processual que se alimenta igualmente de princípios constitucionais e direitos fundamentais. Esta proclamação neoconstitucionalista ou formalista valorativa deixa claro que o novo CPC, ele fala a linguagem da Constituição, está adaptado e atualizado à Constituição, o que não acontece com os demais sistemas processuais, cujas normas de regência não estão totalmente adaptadas à Constituição. E inclua aí o Código Eleitoral, inclua a CLT, que é de 43, inclua a Lei de Execuções Fiscais, que todo esse debate sobre aplicabilidade do novo CPC também atinge muito de perto as execuções fiscais, toda a questão sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os juízes federais e estaduais das execuções fiscais também não querem aplicar. Então, por que defendo que o novo CPC vem para figurar como uma norma superior de todo o sistema de justiça não penal? Porque ele é o único estatuto atual, não só porque ele é totalmente produzido em um período de normalidade democrática, porque ele está sistematicamente construído assim, mas porque ele fala a linguagem da Constituição, e a Constituição nos traz o modelo de processo civil democrático. Dentro desse modelo constitucional de processo democrático, não tem como negociar com o contraditório. Me perdoe, não dá para ponderar com o contraditório. Essa é uma cláusula dura do devido processo legal. E sem ele, não tem democracia, ou melhor, redemocracia no sistema de justiça civil. E vejam como ele é pesado. Acabou. Não é mais possível juízes proferindo decisões surpresa. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Mas como assim? Os juízes podem decidir sem ouvir? Não falo aqui de tutela provisória, tutela cautelar, não. Situações de anormalidade, não. Em situações de normalidade processual, o processo está caminhando no seu tempo adequado. É possível proferir uma decisão de mérito processual sem ouvir? É possível os juízes decretar prescrição sem ouvir o autor? É possível decidir sobre litispendência, coisa julgada, incompetência absoluta, falta de pressupostos processuais, condições da ação, sem ouvir as partes? A parte pode ser pega de surpresa? A parte pode deixar de participar, de trazer argumentos para a produção de uma decisão? Pois hoje acontece. Hoje é muito comum. E mais do que isto, nós juízes do instrumentalismo, nós juízes oráculos, de certa forma, espera-se que façamos assim. De certa forma, querem que a gente decida assim. Por quê? Porque o processo é mais rápido, é mais efetivo, tem uma duração menor. O que eu quero é a decisão, não quero enrolação. Esta é a faceta mais, me permito a expressão, perversa do instrumentalismo. Porque ela
entra nos domínios da dominação. Max Weber. Você, quando almeja, deseja a obediência, quando você quer que o juiz decida sem ouvir, porque você quer efetividade, você não percebe o fenômeno da dominação, que é típico dos sistemas autoritários. Eu recomendo aí a leitura daquele livrinho, esse é um grande livro, do George Orwell, 1984. Vale a pena até o filme, que é muito, muito bom. O último filme do Richard Burton, antes dele falecer, espetacular. Uma atuação espetacular dele. De você conduzir as pessoas a dizer, eu amo obedecer. Claro que ninguém vai pisar com a bota na cara de ninguém, mas isso é tudo uma figura, é uma metáfora. E mais, este artigo 10 é um dos mais polêmicos do novo Código. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O instrumentalismo nos fez acreditar que o juiz, nessas matérias que ele pode decidir de ofício significa poder decidir sem ouvir. A prescrição, eu posso decidir de ofício, então decido. Decreto a prescrição, sem ouvir o autor, sem ouvir as partes. O novo Código faz a distinção bem clara. Decidir de ofício significa poder decidir sem provocação das partes. Eu posso decidir em competência absoluta de ofício, mas não posso decidir de ofício em competência relativa. Sou proibido de decidir em competência relativa no processo civil, sem provocação do réu. Isso é decidir de ofício. Agora, no novo CPC fica claro, pela radicalização do contraditório, que mesmo nessas matérias de ordem pública que o juiz pode decidir de ofício, ele vai ter que ouvir. Mas ouvir não basta. É preciso levar em consideração aquilo que a parte tem a dizer. Professor Colombo, acho que nós podemos até concordar que talvez esse seja o artigo mais polêmico para a magistratura de todo o CPC. Que é, na verdade, o artigo 489 é o que diz, que trata os elementos da sentença. Relatório, fundamentação e dispositivo. O problema é esse parágrafo primeiro, que diz aos juízes o que não é fundamentar. E lembrem, o dever de fundamentar também participa do modelo constitucional de processo. Nada do que apareceu aí aparece porque o CPC inventou. Porque tudo isso é decorrência de um modelo constitucional de processo. E por isso, que isto é inegociável e que todos os sistemas de justiça, eleitoral, trabalhista, administrativo, justiça federal, estadual, juizados especiais, não tem como dizer, não, isso não é feito para mim. Não tem como dizer, porque isso é decorrência direta do modelo constitucional. Não tem como afastar o contraditório em nome de nenhum outro princípio, porque ele participa do modelo constitucional. Não tem. De todos esses, alguns aí são evidentes, nem precisaria, né? Precisa, porque tem que ter pedagogia, às vezes a gente precisa escrever para a gente se tocar da maneira como a gente está fazendo. O que mais eu acho mais risível, eu diria, o inciso 3. Invocar motivos que se prestariam, não é justificar, não é fundamentação, uma decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Quantas vezes nós vemos, e eu estou falando como juiz, agora, não me incomoda em falar isto, mas acórdãos, 10 páginas, com jurisprudência estrangeira, em 3 línguas. Eu estou pensando num acordo lá do TRF da 4ª Região. 10 páginas sobre doutrina estrangeira.
para chegar no final e dizer, isso posto, dou provimento ao recurso. Nada a ver sobre o caso concreto. 10 páginas de abstração doutrinária que pode ser repetido para qualquer caso. E o desembargador utiliza uma fundamentação como essa, que pode ser utilizada em qualquer caso, porque a doutrina serve para qualquer caso. Ou quando a gente fala assim, presentes os fumos boniuris e o periculo in mora, defiro a cautelar. Presentes os fundamentos legais, defiro a cautelar. Mas, de todos esses, o mais importante em termos de contraditório, o contraditório em sentido material, é o inciso 4. Também não é fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Isso significa isto. Olha, eu te dou a chance de falar e vou refletir sobre o que você falar. Os argumentos que o advogado produz no processo devem ser levados em consideração pelo juiz. O juiz não pode eleger o fundamento oracular, né, aquele fundamento que ele elegeu, sem dizer por que não adota os demais fundamentos produzidos no debate do processo. Então, se, por um lado, nós temos um contraditório formal, no sentido formal aqui, professor Colombo, é no sentido de que é preciso ouvir, sempre oportunizar. Não posso decidir sem ouvir. O contraditório material aí completa essa ideia, dizendo, tudo bem, ouvi, agora vou dizer qual é a minha decisão, a minha posição como juiz sobre aquilo que foi dito. Não haverá contraditório e democracia nesse novo processo se nós não aliarmos essa radicalização do contraditório com o dever de fundamentação. E mais uma vez, isto não é CPC. Entendam? Isto não é o Código de Processo Civil. Isto não veio para o processo civil. Isto veio para o sistema de justiça. Para o processo. Seja ele qual for. Porque é um modelo constitucional que serve para todos. E mais, professor Colombo, me permita esse diálogo até com Vossa Excelência, porque nós estamos falando do mesmo assunto. Aliás, eu gostaria de recomendar a todos o artigo que o professor Colombo tem sobre a autonomia do processo de trabalho em face do CPC, disponível na internet. Eu li o seu artigo na academia.edu, muito profundo e didático. É uma ponderação fundamental aqui. Mas eu faço só o contraponto para dizer que as autonomias científicas, sim, elas permanecem. Nós vamos continuar ensinando processo penal, processo civil, processo de trabalho e processo dos juizados. Mas do ponto de vista de sistema de justiça, essa autonomia, não é que ela deixe de existir, não, porque isso é do ponto de vista científico. Mas essa divisão, essa fragmentação deixa de existir com o novo código, porque é o código que vem para conferir a unidade, a coerência, desembargador, ao sistema de justiça não penal. Sim, nós vamos ter que conversar mais, desembargador. Processo civil, processo do trabalho, processo eleitoral, chega de fazer congresso separado e de ninguém conversa um com o outro. Agora o sistema é único, é o sistema constitucional. O que não significa que nós vamos acabar com o processo de trabalho e com o processo civil. A gente vai continuar estudando cada um dos processos, mas sempre observando a unidade e a coerência que a Constituição quer para todo esse sistema. Todos os sistemas parciais vão ter que obedecer a esse núcleo duro do CPC novo, que é o modelo constitucional. Contraditório radicalizado. Dever de fundamentação analítica. São pontos inegociáveis. E é por isso que eu explico essa regra do artigo 15.
Ela não vem, o propósito não é dizer que o processo civil é mais ou melhor que ninguém. Ela vem para dizer que agora a fonte principal e primordial do sistema de justiça não é o CPC, como não é a CLT, é a Constituição. E esse modelo constitucional que obrigará os juízes a ouvir melhor e a levar em consideração melhor, esse é um sistema que vale para todos. É esse núcleo duro que vai informar todo o sistema. Eu coloco todo o sistema de justiça não penal, mas num painel com o professor Eduardo Talamini, ele já me informou, olha, os processualistas do penal já estão se alimentando também do novo CPC. Tem muita coisa aí que o processo penal já está começando a trazer para si. Então, quando coloco que o novo CPC é a norma matriz do sistema processual não penal, é por isto. É porque ele está em sintonia com a Constituição, ele traz em si os princípios constitucionais e os direitos fundamentais bem regrados e bem debatidos num ambiente de normalidade processual. É a chance que nós temos de atualizar os sistemas parciais, o sistema trabalhista, o sistema eleitoral, o sistema administrativo e, podia estar escrito aí, juizados especiais. Já tenho colegas dos juizados especiais federais dizendo, para mim não vai aplicar prazos em dias úteis. Veja, essa discussão eu vi uns enunciados dizendo que no processo do trabalho não vamos aplicar os dias úteis pelo princípio da celeridade. Tudo bem, talvez isso não participe do modelo constitucional, prazos. Mas queremos um sistema processual que tenha coerência. E eu fico pensando para os advogados, como fazer para contar prazos? Num sistema que um conta em dias úteis, outro não conta em dias úteis, conta em dias corridos, como será? Um novo CPC pretende unir, harmonizar, equilibrar. No texto do professor Colombo, fala-se na teoria do diálogo das fontes. Acabou, desembargador. Agora, essa ideia de princípio da especialidade, isto já é pré-histórico. É pré-história. Não se deve mais falar tanto sobre princípio da especialidade. A lei especial em relação à lei geral. Não, as fontes dialogam entre si. Uma norma geral, sim, ela pode mudar uma norma especial para dar coerência e unidade ao sistema. E é essa a proposta. Este artigo 15 vem para isto. Não para incomodar. Não, incomodar vai. Porque os senhores vão ter que pensar muito, e nós vamos pensar muito sobre isso. Mas ele vem para dizer que agora nós temos um sistema de justiça, todo ele adaptado e respeitante do modelo constitucional, que é o modelo que promete a redemocratização do nosso sistema de justiça. Lembrem, temos que superar o viés autoritário legado pelo instrumentalismo. É o momento, desembargador, de nós juízes fazermos uma autocrítica sobre como decidimos, como tratamos, como nos relacionamos e pensarmos realmente sobre o nosso papel dentro do direito processual. Com isso, eu encerro. Eu teria alguns outros pontos, mas eu acho que essa é a mensagem principal. Essa é a justificativa que me parece adequada ao artigo 15 e me despeço deixando aí os meus cumprimentos e mais uma vez a Rodrigo e a todos os organizadores deste conclave, meus parabéns por essa que tenho certeza que vai ser o primeiro dos nossos encontros. Muito obrigado a todos. Porque se atualizar é preciso. Pós-graduação em processo do trabalho, com ênfase no novo CPC. Coordenação, professores Dalegrave Neto e Rodrigo Goulart. Matrículas abertas. Início das aulas fevereiro de 2016.
Vagas limitadas. Informações www.congressotrabalho.com.br/pós 2016. Estude com os melhores professores do Brasil.